Mais um inimigo do Lula e do Alexandre de Moraes deve assumir uma importantíssima função no governo dos Estados Unidos. Eu vou falar quem é essa pessoa, qual o posicionamento dela em relação ao Lula e ao Moraes, ele já falou sobre os dois, e a função que ele deve exercer, que tem, assim, ligação direta com o Brasil. Olha só como que tá ficando essa situação aqui, se não é preocupante para essa turma, né, principalmente, e o posicionamento desse senador, é o senador Marco Rubio, que é senador pela Flórida, deve ser convidado a assumir a chefia da diplomacia dos Estados Unidos. Essa é a função que ele deve assumir, uma função que trata sobre a política externa dos Estados Unidos, o tratamento dos Estados Unidos com os demais países, ele que cuida das relações internacionais do país, e se ele não tem bom relacionamento com o governo brasileiro, você já imagina o que pode acontecer. Tá duvidando que ele não tem bom relacionamento? Eu vou trazer aqui o que ele já declarou sobre o Brasil e sobre o relacionamento do Lula com alguns países, né? Primeiro, ele é totalmente contra e crítico a Cuba, a Venezuela, China e crítico também ao que está acontecendo aqui no Brasil. Em relação à suspensão do X, ele falou, fez uma declaração que é a seguinte: há algum tempo tenho ouvido falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil. A recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas. Para o bem das liberdades básicas e de nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve modificar essa medida autoritária, escreveu Rubio no próprio X. Ele, então, declarando aqui, né, essa censura, espécie de censura que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente em relação à suspensão, às suspensões, né, que ocorreram aqui da plataforma X, e citando, inclusive, esse relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Quando ele escreveu isso aqui, ele era senador. Agora, ele pode assumir a função que trata sobre justamente esse relacionamento dos Estados Unidos com os demais países. Já pensou na gravidade? Ele ainda falou mais, né? O banimento do X no Brasil, sob a administração Lula, levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e o alcance do judiciário. Marco Rubio escreveu sobre isso. Ele ainda já criticou o relacionamento do Lula com o Maduro, que está escancarado, né? O Lula estendeu o tapete vermelho para o Maduro aqui. Ele já criticou, falando que o Lula aceita todos os crimes que são cometidos na Venezuela. Lula é omisso. Ele critica também o relacionamento do Brasil com a China. Sempre que o Lula precisar de recursos, precisar de ajuda, ele procura a China. E segundo o até então senador, isso aí é prejudicial para a nossa região aqui. E ele também já fez declarações em relação ao Bolsonaro. Inclusive, em 2019, puxei aqui o que ele escreveu quando Bolsonaro estava na presidência. Ele disse o seguinte: está inaugurando uma nova era na política brasileira que marca um afastamento dramático dos governos esquerdistas e anti-americanos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ressaltou Rubio à época. O novo governo de Bolsonaro apresenta uma oportunidade de garantir uma aliança mais forte e estratégica com nossa nação, que pode beneficiar o povo brasileiro. Isso aí foi ele que escreveu. Eu só estou aqui dizendo, né, as palavras dele, o que ele escreveu sobre o Lula, sobre o Moraes e sobre o Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava na presidência, dizendo que era uma oportunidade histórica, né, dos Estados Unidos e o Brasil fazer uma parceria que, inclusive, beneficiasse o povo brasileiro. E agora, ele assumindo essa função, que é, assim, a função extremamente importante, ele que vai assessorar o Donald Trump em relação a essa política externa, a esse relacionamento com os outros países, com certeza
muita coisa pode acontecer. Já imaginou? O cara que vai cuidar disso aí é um cara altamente crítico ao Lula e ao Alexandre de Moraes. E além disso, ele tem uma grande proximidade também com o Eduardo Bolsonaro. Já tiraram fotos juntos. Eu vou até colocar a foto aí para vocês, né? Do Eduardo Bolsonaro com o Marco Rubio, até para você identificar ele aí também. Esse senador que deve, repito, chefiar a diplomacia dos Estados Unidos, convidado pelo presidente eleito Donald Trump. Ou seja, Elon Musk deve ocupar função importantíssima. A gente já sabe do problema que ele tem aqui. Marco Rubio deve ocupar a função importantíssima. Já falei para vocês aqui sobre o posicionamento dele. O Donald Trump, a gente sabe também do posicionamento dele em relação a esses países que o Lula fica flertando o tempo inteiro. Rússia, China, Cuba, Venezuela, afastando o Brasil cada vez mais dos Estados Unidos. Por isso que o Lula torceu tanto, né, contra o Donald Trump, porque ele sabia que o governo Trump traria aí sérios prejuízos para ele, por conta dessa postura que ele está adotando aqui no Brasil, defendendo esse tipo de regime. O PT que fez carta reconhecendo a eleição do Nicolás Maduro. Claro que os Estados Unidos sabem de tudo isso e principalmente deixando aí, ou aplaudindo, né? Aplaudindo tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo, principalmente a perseguição que ele está cada dia mais, né? Está aumentando cada dia mais contra políticos, jornalistas, influenciadores que são da direita aqui no Brasil. Mais um passo, mais um grande passo que é dado, então, para conter o avanço, né, dessa censura que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e com certeza os Estados Unidos será um grande parceiro do povo brasileiro nessa batalha. Se você concorda, deixa aí a curtida, compartilha o vídeo e já me segue aí também.